Caros colegas de estudo, hoje vamos para mais um vídeo do Ed Conel, tá? Mas antes de começar o capítulo, eu queria dar mais uma explicação porque vieram perguntar novamente a respeito do bridle, né? O que é o bridle, tá? Eu sei que essa ordem do livro do Ed Conel ficou bagunçada porque eu regravei alguns capítulos, não regravei outros, e não tá nem em ordens que eu regravei. Mas para ficar mais fácil de vocês acompanhar, eu coloquei dividido em parte, né? Parte 1, parte 2, parte 3. E talvez eu tenha deixado passar algum, mas eu tô tentando colocar todos dentro de uma playlist, tá? Que aí fica mais fácil de acompanhar, tá? Eu ainda não regravei tudo, a gente ainda não voltou aonde a gente tinha parado da outra vez, né? Mas falta pouco. E aí a gente vai dar sequência nos próximos capítulos, beleza? Mas, então, vou dar essa explicação do bridle, que nada mais é do que um cavalo de freio, tá? Eu até procurei, foi até interessante essa pergunta que me surgiu a curiosidade, porque a gente vê que o bridle parece muito com a palavra bridão, né? E no Nordeste também eles falam brida, né? Que eu não sei exatamente se é o freio, se é o conjunto de freio professor, mas parece que tudo deriva do mesmo lugar, né? E o que eu encontrei foi que parece que tem uma origem germânica ou uma origem germânica, né? Que vem do Breidel, não sei como que fala isso com sotaque germânico, mas é isso daí que é o uso do freio, né? Ou a ação do cavalo quando ele é controlado, tá? Então, antes de começar, eu queria falar isso. O bridle horse nada mais é do que um cavalo de freio, tá? Porque se vocês procurarem bridle, a tradução normal é cabeçada. Mas quando se fala de colocar o cavalo no bridle ou um bridle horse, é um cavalo de freio que supõe-se que é um cavalo que passou por todo esse processo de hackamore, duas rédeas, e aí quando ele tá straight up, né? Straight up on the bridle, né? Ou seja, só no bridle é o cavalo que passou por todas essas fases, ou seja, é um cavalo pronto, um cavalo maduro e que só usa freio, não precisa mais do hackamore ou do hackamore em conjunto com o freio, tá bom? É a última fase do processo dos californianos, né, que é esse processo aqui que o Ed Conel explica pra gente. É a última fase de refinamento, tá? Mas vamos começar, tá? O capítulo agora se chama Dublin e a Virada, tá? Dublin também eu não traduzi porque não achei palavra e tal, mesma história do Bridle. Recomendo que vocês, né, acho mais interessante vocês pegarem do primeiro capítulo em diante, acho que fica mais fácil de entender, porque tem alguns termos, alguns conceitos que ele vai apresentando e depois ele vai destrinchando, né, colocando em aplicação, tá? Mas vamos lá. Dublin é um grande puxo, uma grande puxada e folga, você puxa e folga a rédea, né, para virar o cavalo quando ele precisar. Esteja ele parado, andando devagar, galopando ou correndo rápido. O cavalo aprende a esbarrar e a virar por meio do Dublin. Um leve puxão na rédea, o cavalo esbarra. Um leve puxão na rédea, uma leve puxada por lado, com uma única rédea, e ele vira uma meia volta, com as patas dianteiras fora do chão. Que a gente já falou bastante disso aqui também. É aqui que virá-lo contra o obstáculo para que ele tenha que encurtar a virada e puxar uma rédea o faz dar a volta com as patas dianteiras fora do chão. É necessário haver apenas uma puxada e folga contra o obstáculo, com o cavaleiro apressando um pouco enquanto ele vira, e ele virará corretamente. O ponto principal é não segurar a rédea depois que ele começa a virar. Segurar as rédeas elimina esse toque vira, esse toque na rédea e que ele responde virando. Depois que o cavalo souber virar, ele não precisará mais ser trabalhado contra um obstáculo, apenas quando chegar ao ponto de não querer fazê-lo corretamente.
tá? Esse obstáculo aqui ele já falou que pode ser uma cerca, pode ser a parede de uma baia. Eu já vi alguns usando arbusto, tem um arbusto lá que tem espinho, tem uns que usam esses arbustos, tá? Às vezes é uma coisa que o cavalo tem medo, né? Próximo capítulo, puxando na virada. Foi afirmado no início que o cavaleiro não deveria fazer o double em um potro verde quando ele tivesse parado ou se movendo lentamente, né? Isso aí a gente já comentou já. Mas agora que o potro sabe o que é o doubling, e sabe virar, ele não terá tanta probabilidade de empinar quando puxado, tá? Então, ele falava para não puxar, não fazer o doubling com o cavalo parado ou devagar, porque corria o risco do cavalo empinar, começar a levantar a frente. A razão pela qual os potros começam a empinar é porque as patas traseiras estão no lugar errado para se virar. E isso é tudo que eles conseguem fazer quando puxados com força. Ou seja, o pé está travado, né? Tá fora de posição, está travado. Você começa a puxar e não sabe para onde ir, começa a escapar para cima. Né? Muitos potros demoram a encontrar a posição do pé, e se o cavaleiro o pegar desprevenido, ele empinará quando for puxado. Quando isso acontece, ele deve ser movido rapidamente e, à medida que avança, puxado, para que possa encontrar a posição do pé e virar. Empinar se torna um hábito muito rapidamente e deve ser sempre evitado. Se o potro tiver aprendido a empinar em algum momento, quando o cavaleiro colocar em apuros, ele voltará a empinar. Nesse estágio, um potro pode ser puxado quando estiver se movendo lentamente, andando ou parado. Quando o potro precisa ser puxado, ele deve sempre ser avisado antes de ser puxado com força. Dele um leve puxão para iniciar. Quando ele começar a ceder, puxe com força com um puxão forte e afrouxe, né? Sempre fala, você pega e solta. Nunca tem um contato constante com a rédea, né? Então puxe com força com um puxão forte e afrouxe e deixe sua cabeça voltar a ficar reta novamente. E quando ele se endireitar e quando suas patas dianteiras tocarem o chão, puxe-o com força de novo e dê. Puxe-o com força de novo até que ele faça um completo giro, de qualquer maneira. Ou não mais que 3 meias voltas, né? Então, você vai puxar, dar uma volta ou até uma volta e meia. Após cada puxada, afrouxe completamente as rédeas antes de puxar novamente. E não segure a rédea. Deixe a cabeça dele endireitar entre os puxões. Você lembra aqui que ele falou que a pior coisa que o cavalo podia aprender é aprender a ficar com o pescoço dobrado sem se mover, né? E ficar com contato constante é uma coisa que pode causar isso, né? Se possível, ele deve ser puxado dessa forma contra um obstáculo. Suas patas dianteiras sairão do chão conforme ele se aproxima. O cavaleiro está sentindo a cabeça do cavalo quando ele puxa, e puxando de modo que as patas dianteiras saiam do chão quando o cavalo dá a volta. E ele não está puxando de modo que seja uma série de puxões fortes, sem dar uma chance para o cavalo ceder a cada puxada. Tá? Dar puxões fortes sem lhe dar a chance de ceder é apenas brigar com o cavalo. A rédea não deve ser presa com muita força em sua mandíbula enquanto ele é puxado, de modo que haja uma folga na rédea após cada puxada. Dê a ele a chance de ceder a cada puxada. Puxar demais dessa maneira faz seu nariz levantar. Puxar dessa forma com o bridão é feito... puxar dessa forma com o bridão é feito da mesma maneira do que com o hackamore. Puxar dessa forma ajuda a posicionar os pés do potro para virar. Quando o potro estiver correndo, puxe dê uma puxada e afrouxe na rédea, depois termine de virar com leveza. Isso faz com que eles entrem com os posteriores e aprenda a esbarrar. Beleza? Basicamente, esse é o episódio de hoje, tá? Foram 3 capítulos curtos, eu ia até fazer mais, mas como o próximo episódio já está gravado, eu vou aproveitar o próximo, tá? Então, no próximo episódio vocês procurem para baixo, o próximo capítulo, que eu não lembro qual que é. Mas é isso daí, beleza? Valeu, galera. Forte abraço.